de seu filho é o máximo. Adorei. Ricardo, você que é um cara. Obrigado mesmo. Mas você devia ser presidente do Brasil. Muito obrigado mesmo. De coração aí, tá? Obrigado mesmo. Você assistiu ao Domingão com Magalu. Frete grátis em milhares de produtos tem no Magalu. Porto Bank Consórcio, nosso cuidado investido em você. Fale com seu corretor e acesse o site. E BetMGM, é tempo de Vegas. Campeonato Paraibano. Oferecimento. São Brás. Sabor e qualidade na sua mesa. Olá para você que se liga na tela da Globo através das TVs Cabo Branco e Paraíba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Campeonato Paraibano de 2026 está só começando. E aqui na tela da Globo, a gente tem uma honra danada de levar para você as emoções do nosso futebol, com as nossas cores, o nosso sotaque, a nossa origem. O futebol da Paraíba é aqui, na Rede Paraíba de Comunicação. E para começar, abrindo alas nessa primeira transmissão do Estadual 2026, um duelo envolvendo dois representantes paraibanos em competições nacionais no ano de 2026. Eu sou Cristiano Sacramento, tenho a honra de narrar as emoções de Serra Branca e 13 para você, ao lado de uma grande equipe, a começar pelo nosso companheiro de comentários, o nosso querido João Pedro Melo. Seja muito bem-vindo, João. Uma ótima estreia para você com o Campeonato Paraibano em TV aberta. É um duelo importantíssimo, afinal de contas, pré-temporada movimentadíssima, tanto para o Serra Branca quanto para o 13, e é o momento de testar esses elencos para uma temporada que está só começando. Boa tarde, Cris, para você, para todo mundo ligado no Campeonato Paraibano. Finalmente começou o nosso Campeonato Paraibano e na primeira rodada a gente já tem o confronto de duas equipes que, na minha opinião, são candidatas a um lugar nas semifinais. Mas eu coloco 5 times nessa conta e um deles deve sobrar, então confrontos diretos como esse são muito importantes para definir quem sobra e quem chega nas semis. Então, na abertura do campeonato, a gente já tem um jogaço que pode definir um semifinalista da competição. É isso, 5 jogos nessa primeira rodada do Campeonato Paraibano, rodada que começou ontem. Vamos ver então, portanto, como foi a vitória do Campinense sobre o Atlético de Cajazeiras. A Raposa venceu por 2-0, jogo que contou com lances como esse aí que você está acompanhando. Hélio Paraíba de letra no travessão. Aos 7 minutos, Miguel Vinícius, o camisa 11, raposeiro, abriu o placar para o Campinense. Para você ver mais uma vez, o torcedor que estava com saudade de voltar ao Amigão presenciou essa cena que você acompanhou. E em sequência, e no segundo tempo, o zagueiro Eric Henrique subiu mais que todo mundo na pequena área para fazer 2-0 para o Campinense. A Raposa que volta a campo contra o Nacional de Patos e o Atlético de Cajazeiras que recebe o Sport de Patos na sequência do Campeonato Paraibano. Um ótimo início para o Campinense. O Campinense que havia muito tempo, né, que não tinha jogado. O torcedor matou a saudade do Amigão com direito à vitória da Raposa, João. Pois é, um começo importante para outro desses times que está nessa leva aí de candidatos a um lugar nas semifinais. Pelo menos a expectativa do torcedor raposeiro é voltar às semifinais, né? Na última temporada o Campinense ficou de fora. Então começar assim, jogando bem e com um resultado positivo, como esse 2-0, dentro de casa, matando a saudade do torcedor, é muito importante para essa caminhada da Raposa. Pois é, tem torcedor feliz também, sabe onde? No Sertão Paraibano. Afinal de contas, o Souza Esporte Clube começou a temporada levantando taça. Ontem recebeu o Confiança de Sapé na Recopa Paraibana. Isaías, olha o gol perdido para o Confiança. Fez falta, viu? Porque no segundo tempo o Souza abriu o placar com Natalício, jogada coletiva, troca de passes envolvente. Natalício finaliza com a perna direita para fazer 1-0 para o Dinossauro do Sertão. Mais uma vez, aí você acompanhando a trama, né, coletiva do Dinossauro do Sertão com a finalização do Natalício com a perna direita. Em sequência, aí o Souza empolgou, né? Luiz Henrique mostrou todo o talento, um chutaço de longa distância, vencendo o goleiro do Bicho Papão, fazendo o Souza 2-0. Mais uma vez, bacana demais o gol do Luiz Henrique. E aí, meu amigo, Matheus Bambu driblou todo mundo no erro, na saída de bola da equipe do Confiança, driblou até nosso cinegrafista, é isso. Fez 3-0 para o Dinossauro do Sertão. O Souza é campeão da Recopa Paraibana. O Dinossauro, inclusive, ergueu a taça pela primeira vez jogando no Marizão, em Souza. Festa que se espalhou pelo sertão do estado, João Pedro. E uma festa importante porque o Souza começa esse campeonato defendendo o bicampeonato paraibano,
mas com um elenco muito reformulado, né? Muitos jogadores, inclusive, estão no Serra Branca, que a gente vai acompanhar daqui a pouco. Então, mostrar esse cartão de visitas, né, de que já está chegando bem assim, é importante. É isso, tivemos também jogo hoje pela manhã. A estreia do Botafogo e também do Sport de Patos em Natal, no Rio Grande do Norte. E um jogo marcado, João Pedro, talvez por um dos pênaltis mais rápidos da história do Campeonato Paraibano. Apenas 30 segundos, o choque entre Dudu Nardini e Caio Capixaba rendeu pênalti para o Botafogo. Guilherme Santos bateu bem, superou o goleiro do Sport de Patos, 1-0 para o Botafogo. Só que o Patinho, né, se recuperou, foi atrás também do resultado ainda no primeiro tempo, teve pênalti a seu favor, muita comemoração dos jogadores do Botafogo, né, um início de jogo de muita profusão, de muita intensidade do Belo, jogando no estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte, com a presença de mais de 700 torcedores alvinegros que saíram da Paraíba, foram até o estado vizinho para acompanhar a abertura do Campeonato Paraibano, o início da jornada do Botafogo nesse modelo de SAF, né? É o primeiro Campeonato Paraibano de forma exclusiva com a SAF conduzindo o Belo. Mas o Sport de Patos empatou. Claudinho sofreu pênalti, esse aí que você acompanha, e foi ele mesmo, o Claudinho, que bateu e converteu. 1-1 na estreia de Sport de Patos e Botafogo, Botafogo e Sport de Patos dando sequência a essa primeira rodada do Campeonato Paraibano, no começo animador para o torcedor do esporte, acredito eu, João Pedro, mas de muitas dúvidas para o torcedor do Botafogo, que não viu nem de longe um alto rendimento da equipe nessa primeira rodada. Sem dúvida, Cris. Acho que a avaliação é justamente essa. São duas óticas para a gente entender esse jogo. O lado do Botafogo de decepção. Parecia que o time ia fazer até um resultado grande, mas terminou sofrendo um empate. E para o esporte conta muito esse pontinho fora de casa contra um dos favoritos a levar o título do estadual. Vamos voltar então, portanto, para o Estádio Amigão ao vivo. Imagens para você acompanhar do Estádio Governador Hernani Sátiro. Grande equipe, começa com ele, o nosso querido Ademar Trigueiro. Vai acompanhar o Serra Branca, trazer as informações do Carcará da Serra para você. Boa noite para você, Ademar. Oi, Cristiano, muito boa noite para você, para o João Pedro e para o torcedor que tá ligado conosco mais um ano, o Campeonato Paraibano na tela da Globo. Daqui a pouco para Serra Branca e 13, do lado do Serra Branca, a equipe apostou na manutenção do treinador Roberto Maschio. Ele que garantiu à equipe a chegada à semifinal no Campeonato Paraibano do ano passado e que permite que o Serra Branca em 2026 dispute pela primeira vez competições nacionais. Está na Copa do Brasil e também na Série D do Campeonato Brasileiro. Outra aposta do Carcará da Serra foi em atletas que já conhecem o Serra Branca, a exemplo do atacante Marcelo Torquato e também de atletas que já foram campeões estaduais, a exemplo de Wesley, Ian Augusto, Bruno Fuso e Diego Ceará, campeões no ano passado pelo Souza. Para a partida de logo mais, Roberto Maschio tem apenas um desfalque. É um atacante, tem 22 anos de idade, ele é formado nas divisões de base da Queimadense, o Ezequiel, mas sofreu um cartão amarelo, ou melhor, uma suspensão automática, 3 cartões amarelos, na última partida oficial que disputou no Campeonato Paraibano Sub-20 de 2023. Desde então vinha disputando competições amadoras, mas foi captado pelo Serra Branca, faz parte do elenco, é um talento da casa, mas não está disponível para hoje porque cumpre suspensão automática. Cristiano. Obrigado, Ademar. João Pedro, Serra Branca apostando num DNA campeão para tentar surpreender nesse Paraibano 2026. Pois é, chegou na semifinal nas 2 últimas temporadas e agora quer dar um passo a mais, né? Quer chegar na decisão, quer ser campeão. Para isso, trouxe jogadores que foram campeões pelo Souza, o Jadson também, zagueiro, foi campeão pelo Botafogo lá em 2017. Então está apostando nesse DNA vencedor, apesar de um técnico jovem, né, o Roberto Maschio, para quem sabe surpreender e finalmente atingir esse objetivo de um time que é novo, mas já está conquistando muita coisa. Estamos ao lado, de fato, de um timaço, querido. Vou voltar lá para o Amigão, porque o nosso querido Bruno Rafael vai trazer as informações do 13, durante essa primeira rodada do Campeonato Paraibano. Faço contato com ele. Querido, seja muito bem-vindo, viu? Boa noite para você. Oi, Cris. Boa noite para você, para o João e, claro, para você que se liga na nossa programação. Pois é, Serra Branca e 13 e o Galo da Borborema apostando em um 2026 bem diferente do que foi 2025, porque de festa mesmo só teve o centenário do clube. A equipe foi mal no Campeonato Paraibano, não passou também nem da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e também numa pré-temporada que teve muitas dificuldades, né? O 13
não tinha nem campo para treinar em alguns momentos e perdeu mais de 15 dias de preparação por conta de um surto de virose no elenco. Mas a diretoria aposta em um 2026 diferente, inclusive repatriando 2 jogadores que se destacaram no 13, caso de Marquinhos e também do Thiago Alagoano, e claro, um treinador multicampeão. Roberto Fernandes é uma das esperanças do Galo, ele mesmo disse na sua chegada: já fui campeão em Pernambuco, já fui campeão no Rio Grande do Norte, falta cravar campeão na Paraíba, e esse é o objetivo do 13, começando nesse jogo de hoje, Cristiano Sacramento. Obrigado, Bruno. Pois é, João, falei aqui sobre perfil vitorioso, né? Perfil campeão adotado pelo Serra Branca, a aposta do Serra tem essa DNA campeã no seu elenco, mas o 13 também não foi diferente, né? Trouxe um treinador, conhece muito a atmosfera dos campeonatos estaduais pelo Nordeste, em específico, e o Roberto Fernandes está à frente desse projeto do 13, que é um projeto que começou com um certo tamanho, né? Em função, o 13 não tinha certeza se disputaria a Série D do Campeonato Brasileiro, e é um projeto que foi ampliado pela diretoria do Galo com a participação na competição nacional. Pois é, Cris. O 13 viveu um ano de centenário, 2025, turbulento. Demorou até a definir quem seria o presidente, né? Mas o João Paiva assumiu ali em outubro e já disse, o técnico vai ser Roberto Fernandes, um nome de peso, campeão por onde passou, já comandou times em Série A, então é um cara que tem o tamanho necessário para fazer o 13 voltar a ser campeão, a torcida ansiando por isso, e pode ser que ele seja esse cara responsável por devolver taças ao PV. É isso, vamos acompanhar, né, o que acontece nessa temporada de 2026. Vamos em definitivo, portanto, com imagens do Estádio Amigão em Campina Grande, Agreste da Paraíba, torcedor 13 anos se fazendo presente, lembrando que hoje o mando de campo é do Serra Branca, por isso, claro, o torcedor do Carcará, do Cariri, né, está também em bom número. Você está acompanhando, inclusive, nessa imagem, o lado esquerdo do seu monitor, a entrada dos times e a presença do torcedor do Serra Branca. Inclusive, houve uma movimentação do clube para levar o torcedor do Cariri paraibano até o estádio Ô Amigão. Protocolo inicial da Federação Paraibana de Futebol sendo iniciado. E muito obrigado já de antemão a você que está junto conosco na tela da Globo. É um domingo especial demais com a primeira rodada do Campeonato Paraibano. O desfecho dessa primeira rodada com o encontro entre Serra Branca e 13 no Amigão. Estádio de 50 anos, de muitas histórias, um dos palcos do futebol do Nordeste brasileiro. Vamos então, portanto, para a execução do hino nacional brasileiro e, em sequência, o hino do Estado da Paraíba. Executado tanto o hino nacional brasileiro, vamos agora à execução do hino do Estado da Paraíba.
Portanto, o hino do estado da Paraíba, também inicialmente o hino nacional brasileiro. Vamos às escalações, como vem a campo o Serra Branca Esporte Clube e também o 13 Futebol Clube. É a abertura do Campeonato Paraibano e você junto conosco na tela da TV Cabo Branco e da TV Paraíba. Bruno Fuso no gol. Goleiro do Serra Branca, ex-Souza, DNA campeão. Na primeira linha defensiva, Vitor Ferraz, camisa 4, Wesley Moura, camisa número 3, 14 para Jadson, 23, Bruno Oliveira. No meio-campo, o técnico Roberto Máscio escala, você vai acompanhar Vinícius com a número 7, Peninha tem a número 8, Souza Tibiri com a 17 e Gustavo tem a número 9. No ataque, o experientíssimo Marcelo Toscano com a número 10 e Ian Augusto, camisa número 11, está escalado, portanto, o Serra Branca Esporte Clube, o Carcará da Serra. Está aí, portanto, Roberto Máscio, treinador jovem, 32 anos, conduzindo o Serra Branca. Do outro lado, do lado alvinegro, o 13 Futebol Clube vem a campo com Rodolfo Castro, número 1, é o goleiro, isso, número 2 para o Rian, 3 para Lucas Rocha, 4, zagueiro Ian, 6, Luan, primeira linha da equipe do 13 Futebol Clube, participação de número 70 no Campeonato Paraibano, colombiano, Kevin Rivas, camisa número 17, 8 para Marquinhos, 10, experientíssimo também, Thiago Alagoano, de volta ao Galo da Borborema, no ataque, Pedro Igor, número 7, 99 para o Giva, camisa 11, a dele, Vinícius Bala, escalado, portanto, o Galo da Borborema no 4-3-3. A equipe do técnico Roberto Fernandes está aí, portanto, à disposição dos jogadores no campo. Para arbitragem, ela, a primeira mulher da Paraíba a apitar competições da CBF, Rutiana Camila, auxiliada por Schumacher Marques e Pastelli Thiago, com José de Arimateia Freire como quarto árbitro. Está aí, portanto, o quarteto de arbitragem que conduzirá a abertura do Campeonato Paraibano e você acompanhando o primeiro jogo entre Serra Branca e 13. Em instantes, voltaremos inclusive ao gramado com os nossos repórteres. Você está vendo a homenagem aí ao grande 13ano João Mendes, homenagem da diretoria executiva do Galo da Borborema, do 13 Futebol Clube, que tem seu torcedor presente também no Amigão. Expectativa gigantesca, João Pedro Melo, para esse primeiro jogo. A primeira apresentação, as primeiras impressões entre Serra Branca e 13 para o torcedor 13ano, para o torcedor do Carcará, para o torcedor que acompanha o futebol paraibano. Pois é, Cris, a gente conversava sobre como esses times encaram o campeonato, né? 13 e Serra Branca chegam buscando um lugar na semifinal e com muita expectativa em cima disso, por motivos distintos. O Serra é um time novo, mas é um time que tem muito investimento. Trouxe jogadores que estavam no Souza bicampeão, então tem esse poder de fato de atrair atletas porque tem uma estrutura e um investimento muito alto. Já o 13 tem expectativa por conta da tradição que o time tem, da torcida que é de massa e da expectativa de voltar a vencer. O time não é campeão desde 2023 e amarga temporadas aí de só conseguir chegar na semifinal, de sofrer para conseguir calendário. Essa não pode ser a realidade de um clube como o 13. Dito isso, eles dois têm a missão de chegar na semifinal, mas também tem Souza, Campinense e Botafogo, fora as outras equipes ali do Sertão, Confiança de Sapé, querendo muito. Para isso precisa vencer e na primeira rodada já tem um grande confronto para a gente acompanhar aqui nas TVs Cabo Branco e Paraíba, envolvendo candidatos às semifinais ao título, por que não? Então vamos ficar atento a cada detalhe porque vai ser muito brigado, 3 pontos aqui são importantíssimos lá na frente também. Vamos voltar então, portanto, ao gramado do Amigão. Será que já temos o nosso querido Ademar Trigueiro trazendo um destaque do Serra Branca, mandante da partida? Jogo no Amigão, em Campina Grande. Ademar Trigueiro. Oi, Cristiano. Vamos conversar rapidamente com o Roberto Máscio, o treinador do Serra Branca, jovem inclusive, 32 anos recém-completados no último dia 7. Qual o segredo para essa competição? Começando agora o trabalho do zero. Brigar pelo título é o objetivo, mas vai com um jogo de cada vez? É um jogo de cada vez. O principal objetivo do Serra Branca é consolidar o calendário, né, e ir escrevendo as páginas, né. E o principal, assim, detalhe para o Campeonato Paraibano são as igualdades das equipes, né. São jogos muito iguais que se decidem nos mínimos detalhes e a gente espera estar bem preparado para atender cada um deles. Obrigado pelas palavras, boa sorte, Cristiano. É isso, tá aí, portanto, o destaque do Serra Branca com Ademar Trigueiro. Do outro lado, Bruno Rafael. Quem vem com você, Bruno?
Professor, boa noite. Primeiramente, como é que o Galo vem, né? Depois de toda uma pré-temporada, 45 dias de trabalho, ansiedade para a estreia? Sem dúvida, eu acho que por mais experiência que você tenha no futebol, estreia é sempre estreia. Expectativa boa, o grupo está preparado, é quebrar a ansiedade e colocar em prática aquilo que foi trabalhado. A gente tem um grupo bem mesclado entre jogadores experientes e jovens jogadores. Vamos ver o resultado que essa mistura pode nos dar. Muito bem, tá aí, Cristiano. Obrigado, portanto, Bruno Rafael conversando, né, com o técnico Roberto Fernandes. Do outro lado, Roberto Maschio, o que é que a gente pode trazer no destaque dos dois entrevistados, João Pedro? Preparação bem feita, né? Os dois avaliaram isso e esperam hoje que o time, cada um do seu time, renda o suficiente para fazer um bom desempenho no Amigão. Autoriza Ruth e Ana Camila Medeiros, tem bola rolando, é o Campeonato Paraibano ao vivo, na tela da Globo, num domingo espetacular para você vir junto conosco. Já trabalha a bola no campo de defesa o Serra Branca. Estádio Amigão, Campina Grande. Obrigado a você em todo o estado junto conosco na tela das TVs Cabo Branco e Paraíba. Vai trocando passes o Serra, ganhando espaço. Chega a defesa do Galo. Aí vem um complemento na sequência da jogada. Estava por lá o Luan ajudando.